pessoal, estamos abrindo mais um episódio do PlanejaCast aqui em São Paulo. Eu, Nil Simon Canhovolkoff, meu colega Eugênio Aleixo, lá de Goiânia, e Arcedino Concesso, lá do Tocantins. Hoje a gente vai falar de vários assuntos. Em primeiro lugar, a gente vai falar de holding rural. E aí, o que vocês podem definir aí para uma holding rural, Arcedino? Vocês que são da área lá, vocês são de um território onde o rural é mais forte, o agro é mais forte. Eu queria saber melhor, e vamos explicar melhor para o pessoal, qual que é o conjunto, o que compõe aí uma holding rural, qual que é o objetivo de se constituir uma holding rural. Porque muito você sabe, na verdade, o seguinte, que é, na atividade rural, é muito mais interessante do ponto de vista tributário o agropecuarista atuar na pessoa física. Certo? Então, assim, qual que seria a finalidade aí de constituir uma holding rural, trazer um patrimônio para dentro da holding rural, ou melhor, o que seria aí? Qual que é a definição disso aí? O que vocês entendem que seria melhor para ser feito e que seria mais vantajoso? Excelente, Nil. É o seguinte, a holding rural, como o próprio Instituto da Holding, assim como em qualquer outro segmento, ele tem por objetivo a questão do controle dos bens de um determinado produtor rural, né? E quando a gente fala holding, a gente sempre gosta de fazer essa distinção. Holding no sentido amplo, que a gente utiliza nas nossas gravações, nas explicações, para as pessoas não confundirem a holding pura, né? Que é aquela holding na sua natureza, que é de controle acionário de participação em outras empresas. Então, quando a gente está falando de holding rural, a gente está falando de uma estrutura patrimonial para controle de bens, principalmente aqueles voltados para a atividade rural, que são as fazendas, as chácaras, terras, por exemplo, que a pessoa pode ter adquirido ao longo de uma vida e arrendar ela para terceiros fazerem a atividade em si, né, seja agricultura ou pecuária. Então, essa holding rural, ela tem esse objetivo de controlar esses bens de um determinado produtor rural. Mas um ponto importante que você falou, bem na sua introdução, a questão de tocar a atividade, né? De fazer a parte operacional da atividade rural, agropecuária, seja voltado para a criação de gado ou mesmo para a agricultura, tocar na pessoa física. Mas existe alguns detalhes que demandam uma análise mais aprofundada da situação de cada produtor rural, porque por vezes pode sim ser compensatório tocar a atividade na pessoa jurídica, que é a holding que administra aqueles bens, tá? Principalmente quando você analisa mais sobre o enfoque de organização patrimonial e sucessório, tá? Então não é uma questão absoluta essa questão de tocar a atividade toda na pessoa física, mas existe sim uma grande vantagem do ponto de vista estrutural, pensando na parte tributária, né? Principalmente com relação a pagamento de impostos, em você tocar a parte operacional na pessoa física e deixar os bens na pessoa jurídica, que é aquela estrutura. Mas como que a gente estrutura essa holding rural? Vamos lá, Geninho, ajuda a gente aí. Não, eu queria só fazer um adendo aqui, porque não é simplesmente constituir uma holding rural. A holding rural, ela envolve planejamentos, né? Que é a organização patrimonial, que antecede qualquer tipo de planejamento. O planejamento tributário propriamente dito, porque a tributação na pessoa física do produtor rural ela é beneficiada, né? Ele tem vantagens tributárias em relação à maioria de algumas pessoas jurídicas. Só que a atividade rural chega um momento que ela tem que ter a sucessão. Porque se ela não tiver a sucessão, todo aquele patrimônio que foi construído e pode ter vindo de várias gerações, ele vai se esvair. Ele pode entrar um herdeiro que não tem aptidão no negócio e aquilo está fadado à falência, à insolvência. Então, quando a gente pensa em holding rural, não é simplesmente de tocar um negócio, de sair do CPF e ir para o CNPJ. Perfeito. Envolve várias coisas ao mesmo tempo, né? E principalmente essa questão patrimonial e a atividade econômica em si. Porque a gente também não pode fechar os olhos para a atividade que vai ser continuada. Sim. Ela vai ser continuada em um CNPJ, uma pessoa jurídica constituída para isso. Mas existem outras coisas que circundam a holding rural propriamente dita. Vou tentar resumir o que vocês colocaram no seguinte sentido, que o objetivo de se constituir uma holding rural não é especificamente e não precisa ser especificamente passar a tocar a atividade, seja ela pecuária ou agrícola,
do ponto de vista da PJ, mas sim trazer para dentro desse contexto uma organização patrimonial que viabilize depois até uma questão sucessória ou até... E isso não impede que a atividade rural continue na pessoa física, né? O que eu acompanho, na verdade, e tenho conhecimento é que muitos dos produtores rurais, até para tomada de crédito, eles concedem até a própria propriedade rural em garantia. E a gente precisa deixar isso bem claro, porque na verdade é o seguinte: o fato de você constituir essa road, passar esse patrimônio para dentro da road, não vai impedir que essa garantia continue sendo concedida, porque na verdade ela só vai ser prestada por um terceiro, que na verdade é o CNPJ. Excelente. E na verdade, só fazendo um adendo aqui antes do Arcedino falar, quando você passa para dentro de uma empresa e você dá transparência nas atividades daquela empresa, você gera uma confiança para o agente externo. A título, vou dar um exemplo aqui, o banco. O banco prefere emprestar dinheiro para quem é organizado ou para quem é desorganizado? Obviamente para quem é organizado. Com certeza. Então, se você constitui uma pessoa jurídica, integraliza seu patrimônio ali com as certidões imobiliárias, as fazendas que são produtivas, utilizadas no dia a dia, né? E você dá transparência àquilo, você coloca os dados muito cristalinos na mão do banco. Óbvio que ele vai te dar, inclusive, um acesso mais fácil ao crédito. Talvez uma taxa de juros menor, porque ele sabe que ele não vai ter problema ali com aquele devedor. Então, existe uma série de benefícios que a gente tem que pensar numa visão macro, não estritamente assim na tributação da pessoa jurídica, mas tem várias outras coisas que... Então, assim, o que você está dizendo, na verdade, é que, assim, o produtor rural, via de regra, às vezes ele não tem uma boa assessoria contábil ou não mantém registros contábeis como deveria, né? Até o regulamento tributário do produtor rural, ele diz o seguinte: olha, se você fizer o negócio nas coxas, a tua tributação vai ser essa. Eles têm lá um teto que seria, acredito que até 20% do valor do que você pode colocar resultado, como despesa, né? Exato. 80% você já pode pré-definir como despesa. Como despesa, né? Uma base de cálculo presumida. A base de cálculo presumida. Então, ele parecido tributa, com o regime, né? Ele tributa lá 20%. Então, assim, trazer essa organização para dentro do negócio torna isso mais profissional, né? Permite que o produtor rural tenha essa tomada de crédito, às vezes, mais assertiva e com uma taxa de juros, às vezes, até mais vantajosa do que normalmente, que, na verdade, no meio rural já é mais vantajosa, né? Até pela questão dos riscos que a própria atividade tem, e também permite não só essa organização patrimonial, mas permite que isso se organize de forma a não ter conflitos posteriores, né? Sim. Por exemplo, numa questão sucessória, o que você acha, Arcedino? Você acha que é vantajoso, então, trazer isso para dentro de uma road rural? O que eu penso, na verdade, é que isso seria até mesmo vantajoso para o produtor rural, porque a gente não pode fazer o seguinte: até mesmo os equipamentos utilizados como insumos da fazenda, não como insumos da fazenda, mas na atividade ali, vamos lá, trator, colheitadeira, toda a parte do equipamento, quando você traz isso para dentro da pessoa jurídica, essa pessoa jurídica pode, na verdade, arrendar ou locar esses equipamentos para o produtor rural pessoa física. Assim como a própria terra. Com a própria terra. E isso, na verdade, vai fazer o quê? Vai fazer com que o produtor rural tenha um fluxo de caixa mais baixo, mas o dinheiro continua concentrado no bolso dele, porque só está na pessoa jurídica, continua com ele. Só muda a estruturação. Isso, só muda a estruturação. Isso é vantajoso, né, Arcedino? Porque, na verdade, sim, o que eu olho quando eu olho dessa perspectiva, né? Partindo desse ponto de vista tributário, que você construir essa estrutura e trazer esse patrimônio para dentro da holding e subsidiar esse patrimônio, passar ele em arrendamento ou locação ou parceria para o produtor rural, você faz com que ele tenha um fluxo de caixa mais baixo na pessoa física, e isso otimiza até a questão tributária dele. Sim, né? Com certeza. Tudo isso, Nil, que você falou, é válido. A estruturação toda que a gente pensa no produtor rural, ela vai depender dos objetivos daquele produtor. Tem produtores rurais que já nos procuram ao iniciar o planejamento patrimonial dele e ele não quer continuar a atividade no nome dele, pessoa física. Geralmente ele já está com a idade avançada, enfim, ele já quer deixar tudo estruturado para que passe para os filhos. Então, ainda que tenha talvez um custo tributário um pouco acima do que teria na pessoa física, é possível estruturar tanto a parte operacional como a parte patrimonial desse produtor na holding rural.
né? Então ele sai o CPF, entra o CNPJ com os filhos e esses filhos estruturam e podem, por exemplo, nomear um administrador que vai tocar aquela empresa. Então ela se transforma numa holding mista. Ela é tanto patrimonial como operacional. Ela não é só feita para guardar patrimônio, ela também é feita para gerar fluxo de caixa. E aí entra a questão do que o Eugênio falou. O banco, por exemplo, ele pode ter um acesso muito mais detalhado a informações de uma pessoa jurídica do que de vários produtores rurais, pessoas físicas. A informação é mais concreta. É mais concreta, mas de outra forma. Se você pensar também, saiu já o patriarca que construiu todo aquele patrimônio, entrou os filhos na sucessão, ele já quis fazer essa sucessão. Ela é muito mais facilitada quando ocorre dentro de uma holding. Por quê? A maioria dos imóveis rurais estão declarados por preços, por valores nos impostos de renda desse produtor rural que adquiriu esse patrimônio, valores históricos muito baixos. E o que acontece? É possível a gente utilizar essa base de cálculo na constituição da holding rural e na doação dessas cotas, utilizando esse valor mais como se diz? Histórico, com um valor bem aquém do que é o valor real das terras. Nós sabemos que nos últimos 2, 3 anos teve um boom imobiliário da parte imobiliária rural, né? De empresas e valores de terras que fez com que o valor de hectare saísse de 10 mil reais, passasse para 50, para 60, 70 mil reais. Isso na região do Tocantins, do Goiás. O Eugênio chegou a falar para mim, numa oportunidade que a gente estava conversando a respeito dessa variação do mercado imobiliário, que tem alqueire lá, porque o alqueire em Goiás é o alqueire mineiro, para quem não sabe, é o alqueirão. É o alqueirão. 4,84 hectares. 4,84 hectares, que chega a 1 milhão. Chega a 1 milhão. Verdade. Tem isso. Porque a terra é muito fértil, a terra é bem localizada, enfim, e você tem pessoas com interesse em arrendar na porta, como se diz, na porta de casa, né? Uhum. Então, é um nicho de mercado, de negócio muito eficiente e muito procurado e vantajoso, né, em termos financeiros também. Existem pessoas que só vivem de comprar terras para arrendar, para disponibilizar para terceiros tocarem a operação. E essa forma de arrendamento, de parceria que seja, ela é muito mais viável se a pessoa que só disponibiliza estiver com essa estrutura dentro da holding. Por quê? Se ele vier a faltar, os filhos não vão fazer. A terra não morre, né? Aquele patrimônio não morre. Quem morreu foi o CPF. Aquele patrimônio está dentro do CNPJ. Então, a gente não vai falar em sucessão de imóveis rurais, vai falar em sucessão de cotas daquela empresa que administra os imóveis rurais. Certo. Entendeu? De um certo modo, a operação não para por causa de um fato, de uma circunstância da vida ou de morte, na verdade, né? Correto. Você não tem uma trava naquilo. Até porque é o seguinte, a gente pode constituir, isso a gente vai falar em outro episódio, em relação aí a acordos de sócios e constituições, você pode ter um regramento dentro daquilo que você pode nomear um administrador para aquilo na falta. Né? Sabe uma coisa que me veio à cabeça aqui, Nilson e Eugênio? É muito comum e quase que cultural isso, né? A gente já falou em episódios anteriores da questão que o produtor rural, a maioria das pessoas, ela tem aquele certo orgulho de falar, está no meu nome, está no meu CPF. Fui eu que conquistei, Fui eu que conquistei. De fato, é histórico, né? Isso em todas as regiões, principalmente os mais antigos. E as pessoas, de fato, é um motivo de orgulho ter esses imóveis, esses bens no seu nome. Só que hoje, do ponto de vista estrutural, patrimonial, não é mais tão interessante, né? Principalmente quando a gente pensa sobre o enfoque sucessório. Na verdade, sim, eu enxergo a holding rural como uma profissionalização da atividade rural. Antigamente, o que o Arcedino acabou de falar, ela era um orgulho falar, eu toco tantas fazendas no meu CPF. Só que hoje não, acho que o agronegócio expandiu tanto e ele se profissionalizou tanto que o amador está tendo que se virar. Sim. Então é o momento do produtor rural sair do CPF e ir para o CNPJ. Né? Mas tudo levando em consideração o que e quais são as intenções do dono daquela terra. Se ele quer viver de arrendo, se ele quer produzir, criar gado, plantar, utilizar da atividade extrativista. Então, uma holding é pensada e feita de uma forma artesanal. Ela é manual, ela é uma roupa feita sob medida. Né? Então não tem ainda que seja rural, ela sempre vai depender de cada cliente. Nenhuma holding rural vai ser igual a outra. Ela é sempre uma alfaiataria. Você vai trazer o cidadão para uma reunião, vai sentar com ele, vai entender qual a estrutura familiar que ele tem, porque isso é importante, né? Quando a gente faz planejamento, eu acho que todo mundo aqui concorda, e vai entender quais são os objetivos dele, tanto em termos de negócio quanto em termos familiares, né? Sabe o que é interessante? Até já
fugindo um pouquinho só do assunto, mas é comum, um produtor rural, ele além de imóveis rurais, fazendas, enfim, ele também tem imóveis na cidade. E a estrutura familiar dele, por vezes tem um filho que tem mais afinidade com a atividade pecuária e tem outro que não tem a menor afinidade, mas que por outro lado gosta, por exemplo, dos imóveis urbanos, né? Locações, enfim. É possível ele até estruturar em 2 holds, uma rural, e ele pode fazer já uma distribuição em vida dessas situações com aquele determinado filho que tem mais afinidade com a atividade rural e outro com a atividade imobiliária, por exemplo, com imóveis na cidade. Você pode fazer isso, essa distinção. Ou mesmo dentro de uma única estrutura. A questão é tudo como vocês falaram, depende de cada tipo de pessoa e o que ele almeja com aquela estrutura, né? Você sabe que o que você acabou de colocar é bastante interessante, porque assim, eu já tive um caso que eu passei a atender de um senhor que já tinha uma certa idade, ele tinha propriedade rural, a propriedade era bastante considerável e ele tinha 2 ou 3 filhos. Só que apenas um dos filhos dele passou a tocar a atividade. Porque como ele já tinha certa idade, o filho assumiu a frente do negócio, da parte rural. Os outros 2 filhos não tinham nenhuma intimidade com essa atividade. Aí eu falei para ele assim, olha, eu preciso entender o que o senhor quer. Porque o que acontece aqui? Hoje o senhor está aqui. Quando o senhor não estiver mais, o senhor tem que pensar, o senhor quer que esse negócio do senhor continue na mão desse seu filho e não que seja só dele, seja dos outros também, até porque a gente tem alguns limites legais que impedem que você deixe tudo para um filho só. Sim. Ah, não, esse filho é o filho que eu tenho orgulho que ele toca o meu legado aqui. Não funciona tanto dessa forma. A gente tem alguns limites, mas consegue contornar algumas circunstâncias. Mas assim, eu falei para ele, o que o senhor tem que pensar é que, na hipótese do senhor vir a faltar, é possível que até a atividade desse seu negócio rural venha a se degringolar e não venha conseguir ter continuidade. Porque pode ser que seus outros 2 filhos que não têm intimidade com a atividade e não têm interesse em manter isso, falam assim, não quero vender minha parte. Como que o seu filho que toca o negócio, que vai ter, vamos colocar que ele não teria esposa, mas teria só os 3 filhos, vai tendo 33% daquilo, comprar os outros 66% dos outros 2 irmãos, né? A holding vem, como que a gente faz, Arcedino? Vamos explicar para o pessoal como que a gente pode fazer para contornar essa circunstância, às vezes trazer uma garantia maior e perpetuar aquela atividade, honrar aquilo que o pai construiu, né? Que o patriarca da família construiu. Você sabe que é uma das coisas que eu mais escuto é justamente isso. O interesse, às vezes, não é nem economizar. Eles querem, de fato, é lógico que existe essa vantagem da economia tributária, de que não deixe parte do seu patrimônio para o Estado, se você pode estruturar ele antes do seu falecimento. Mas, por exemplo, é deixar o legado. Ele fala, olha, eu não quero que meus bens se dissipem, que tudo isso que eu conquistei durante uma vida inteira seja dissipado, seja vendido assim que eu falecer. Né? Não é esse o intuito, eu quero estruturar para que deixe a atividade, para que meus filhos recebam, por exemplo, algum valor relativo a isso e não tenha que vender. Então, no caso, por exemplo, entrando no que você perguntou, é possível às vezes você fazer uma compensação em bens, por exemplo, se você estruturou em 2 holds, vamos supor que a imobiliária exista um valor de R$1 milhão e a rural de 2 milhões. Então, é evidente que vai ficar discrepante se você tiver 2 filhos. Perfeito. Então, pode ser que em você faça uma compensação em cotas societárias em cada uma dessas estruturas. É uma das opções. Mas existem outras. Você já pode deixar um acordo de cotismo, que a gente vai falar disso mais adiante, predisposto para aquele que não tem interesse em tocar aquela atividade. Exato. Então, limitando a saída dele, colocando condições, formas de saída, forma de pagamento, de liquidação das cotas, né? Por isso que existe diferença entre herdeiro e sucessor. Sim. Herdeiro é aquele que, quando o pai ou a mãe falece, aquele patrimônio ele vai cair no colo dele. Agora, sucessor não, sucessor é diferente. Sucessor, ele vai dar continuidade e perpetuidade, até onde ele entender devido, a atividade que o pai, o avô, o bisavô já começou. Então, é por isso que eu sempre falo, tem que profissionalizar. O mundo hoje não suporta amador. E o agronegócio expandiu tanto que é necessário profissionalização. Como? Através de empresa, através de holding. As fazendas viraram verdadeiras empresas, isso, né? Hoje, fazenda virou empresa. Então, ela está muito além do que uma fazenda há 50 anos atrás, né? Em questão de produtividade, em questão de valor agregado. Tecnologia, em tudo. Então, o que a família tem que fazer? Acompanhar essa evolução. É acompanhar essa evolução com
construção de uma empresa, implantação de técnicas mais aperfeiçoadas, governança corporativa, isso é extremamente importante. Gestão, você eleger um gestor. Né? Uma gestão profissional daquilo ali, se não tem nenhum da família que entende, existem empresas qualificadas e especializadas na gestão de fazendas. Então, assim, é você pegar o seu negócio e potencializar o que ele tem de melhor a oferecer. Então, isso também é um dos objetivos de construção de uma holding. Deixa eu te fazer uma pergunta, Eugênio. E você não acha, eu particularmente entendo que não, mas você não acha que um pouco dessa situação de não profissionalizar ou ter essa certa resistência vai muito ao encontro daquilo que o Arcedino colocou antes, que a pessoa tem orgulho de ter construído aquela e ter as fazendas no nome dela, pessoa física, e acaba não havendo uma distorção nessa leitura de falar assim, tá, mas eu vou crescer, vou colocar alguém aqui dentro para fazer isso para mim e tudo mais, como se houvesse uma perda do controle ou uma perda do próprio sentido de propriedade daquilo, de ter construído aquilo? Não, isso aí, na verdade, assim, é só uma fantasia da cabeça do produtor, né? E de várias outras pessoas também. Porque quando fora do enfoque até rural mesmo, as pessoas têm esse intuito, essa falsa sensação de perda de controle acionário, né? Isso não é só do produtor rural, isso são de muitas outras pessoas que são de outros segmentos. Mas quando você constitui uma empresa, um CNPJ, você estrutura aquele contrato social de forma que o dono do patrimônio, que vai colocar todas aquelas fazendas dentro da empresa, ou seja, via integralização, ele continue na administração. Eu falo assim, é permanente, até quando ele entender de vida, até o último instante de vida, até ele entender que agora eu já não quero mais, eu vou estabelecer um sucessor administrativo dentro da empresa. Mas ele não perde o controle. Eu falo assim, é como se nada mudasse, mas ele vai estar profissionalizado naquele segmento que ele já atua há anos, há décadas, só que agora ele vai estruturar e potencializar o negócio dele. Ganhos vão ser maiores, ele vai ter acesso a créditos maiores e mais facilitado. A organização, tudo vai estar mais transparente, né, com a gestão mais profissionalizada. Mas para isso entra aquela história que a gente sempre fala e repete. Um bom profissional que vai conseguir proporcionar isso. Não adianta só pegar uma receita de bolo, como a gente sempre fala, e eu peguei um contrato social, vou fazer igual. Não é bem assim. A estrutura que funciona para o João não funciona para o José. Até porque a estrutura familiar das pessoas é diferente. Cada família, veja, toda família, eu consigo dizer... A forma de cessão de cotas, por exemplo, pode interferir nessa vontade da pessoa de não perder. Eu sou capaz de dizer o seguinte, os problemas existem em todas as famílias. Né? Inclusive em termos de conflitos familiares, né? E isso interessa a quê? Cada circunstância vai precisar de uma regulamentação. Por isso que o profissional não vai querer entender só o que é o teu negócio. O que o senhor faz? Não, eu crio gado. Tudo bem, isso é só um ponto que a gente vai abordar enquanto faz um planejamento. Mas como que é a tua estrutura familiar? Como que o senhor quer organizar isso? E isso a gente precisa entender até dos conflitos, a gente trata isso até com uma certa psicologia, né? Para entender até os conflitos que existem dentro da família, para tentar organizar aquilo para quê? Para que num futuro não haja discussão e não haja prejuízo, porque assim, vamos combinar, qualquer um que no futuro vai ter que fazer um inventário, e um inventário litigioso, brigando, que nunca, sempre é acirrado, principalmente em termos de valorização daqueles bens, né, avaliações e tudo mais, e aí que a coisa pega, porque nunca dá uma divisão cômoda entre todo mundo, isso vai consumir aí 15%, 20% desse patrimônio. Mas é por isso que o planejamento sucessório, ele não existe receita de bolo, ele é feito caso a caso, é a alfaiataria da advocacia excelente. Sucessória. Então, a gente tem que pensar assim, por mais que uma família seja parecida com a outra, ela tem as diferenças. E uma vírgula de diferença altera todo o processo de planejamento da sucessão e do patrimônio daquela família. Então, assim, ela pode ter um patrimônio idêntico, ela pode ter uma relação familiar muito semelhante, mas algo ali, uma relação familiar, por exemplo, de uma briga de um irmão com o outro, isso é relevante para alterar todo o curso do planejamento em relação àquela outra família que teve uma solução X. A outra, por mais semelhante seja, vai ter uma solução Y. Não tem receita de bolo. Para concluir, Eugênio, o que você diria para o produtor rural que tem interesse em fazer uma holding rural? Eu acho que antes de mais nada, deve procurar um profissional
que conheça, que tenha expertise em fazer isso aí, porque não é qualquer um que faz. E assim, não é colocar no liquidificador, bater e servir. Não, é sob medida, toda essa advocacia, porque ela vai analisar patrimônio, passivo, financeiro, relações familiares, onde a família quer chegar nos próximos 5, 10, 15, 20 anos. Então é um negócio feito agora, mas projetado para o futuro. Mas para isso demanda pessoas qualificadas, né? Não só a advocacia, mas uma contabilidade qualificada e outros agentes envolvidos nisso aí. A engrenagem, ela não é só um único, como se diz? Uma única coroa. Uma única coroa. São várias coroas. Você falou muito bem a questão da contabilidade. Existe contabilidade especializada só em rolos rurais. E essa contabilidade especializada vai determinar muitas pontes que pode proporcionar a economia tributária para o produtor rural e a organização desse patrimônio. Né? Olha, eu concluiria dizendo o seguinte, que diante do que a gente conversou aqui, é importante que o profissional, né? O Eugênio tocou num ponto muito sensível aí, que é o profissional qualificado para elaborar isso e entender a necessidade real do cliente. Eu diria que esse profissional tem que entender de direito societário, de direito de família, de direito sucessório e de negócio. E de tributário, né? E de direito tributário, claro. É multidisciplinar. É multidisciplinar. Então não é só fazer uma hold, você tem que conhecer muito para você fazer uma holding, né? E assim, às vezes a holding ela é só um dos instrumentos que aquela família precisa como um planejamento patrimonial e sucessório de uma forma geral. Então, igual o Arcedino falou mais cedo, pode ser que seja necessário fazer uma empresa para os imóveis rurais e uma outra empresa para os imóveis urbanos. Fora, pode existir necessidade de um testamento, de um VGBL, de um PGBL. Ou seja, existem vários instrumentos. Mas a holding, especificamente para o caso rural, ela tem os seus benefícios patrimoniais, financeiros, tributários. E quando executada por alguém que tem expertise, ele é capaz de pegar todos os gargalos da atividade e ainda proporcionar um lucro maior que o próprio produtor rural já exercia ao longo dos anos. É porque é comum, né? O produtor rural, só para finalizar, é muito comum, e eu já verifiquei isso, que o produtor rural faça o quê? Como a tributação dele vai acontecer de uma forma ou de outra, vamos dizer, mesmo que ele tenha um registro legal, um livro caixa legal, ele vai ter aquela tributação de 20%. Tá certo? Então, assim, o que é comum o produtor rural fazer? É assumir um monte de dívida para ter só passivo, para ter a conta zero, para ter negativo, para ter... Então, só que o cara não tem caixa, ele tem dívida. Né? Para ter um caixa zerado, para não ter que pagar tributo. Mas ele tem lá a colheitadeira nova, o equipamento novo, mais insumo e tudo mais. Não é comum isso, Arcedino? É comum. O que eu poderia concluir com essa situação? É que ainda existe outras situações que a gente não chegou a comentar com mais propriedade. Mas, por exemplo, quando você estrutura toda a parte patrimonial dentro de uma holding rural, você pode até estar abrindo portas para uma captação de recurso extra-banco. Você pode, por exemplo, procurar investidores que têm interesse em adquirir uma parcela do seu patrimônio e aí você não vai estar vendendo fazenda, você está vendendo participação societárias em uma empresa que compõe a parte patrimonial com fazendas. Então, não é só, às vezes, a gente analisar por um único prisma a questão do planejamento patrimonial do produtor rural. Olha, são vários enfoques. No episódio anterior, a gente estava falando de fazer dinheiro, né? Sim. De ganhar dinheiro. Você veja como a perspectiva muda quando você pega um profissional que tem outra perspectiva, não só jurídica, perspectiva de negócio, que é o que você está passando aqui. Na verdade, né? E quando você faz isso, olha, o que você permite? Você pode até fazer essa tomada de capital de investidor por um determinado tempo com o direito de recompra dessas cotas depois de um tempo. Perfeito. Não é possível? Sim. É possível. Né? Olha, a gente transforma o negócio... Você não se desfaz de patrimônio, levanta às vezes um capital que você precisa e investe em determinadas situações que naquele momento é importante e é urgente e você não perde seu patrimônio. Continua mantendo o controle sobre ele, continua com aquele patrimônio organizado e com dinheiro no caixa. Isso aí. Gente, esse foi mais um episódio do nosso PlanejaCast aqui em São Paulo, certo? Eu, Nil Simon, lá de Curitiba, não tão vinculado à criação de gado e plantação. Meus dois colegas aqui do Tocantins, Arcedino Concesso e Eugênio Aleixo, lá de Goiás. É isso. Um abraço, minha gente. Curtam e compartilhem.